Bom dia, irmãos. Bom dia. Saúdo a igreja. Estava desligado no meu? Saúdo, ok. A igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Saúdo especialmente os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Sou o pastor Rafael, auxiliar aqui na igreja do reverendo André. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, dando continuidade à nossa série. E hoje a gente inaugura a última sessão do livro, são os últimos 3 capítulos do livro. Oséias, capítulo 11, verso 12, até o capítulo 12, verso 6. Então você deve se lembrar que na última exposição nós deixamos de fora o último versículo do verso 11, nós retomamos daí, Oséias 11, verso 12, até Oséias 12, 6. E aí, nós temos aqui o pessoal da Cidade de Deus, alguns adolescentes também usando a pastinha, né? A famosa pastinha. Então, pode anotar aí o texto. Anota aí, Ana Clara, o texto, que senão depois, quando você chegar em casa, compartilhar com seus pais à mesa sobre a pregação, você não vai lembrar o texto. Então, Oséias 11, 12 até 12, 6. E o tema é autoengano e graça. Então, pessoal da pastinha, por favor, anota o tema também, vê se vai ter a ver com o que vai ser falado depois. Autoengano e graça. Assim diz a palavra do Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel ao santo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Assíria e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou o calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, te rendemos graças por tua palavra, pedimos o teu auxílio nesse momento, ó Pai. Não há possibilidade, Senhor Deus, de termos o entendimento correto, de termos as nossas vidas transformadas, Senhor Deus, se o Senhor não falar conosco, ó Pai. Por isso te suplicamos, ó Pai, a despeito das nossas limitações, das nossas debilidades, Senhor Deus, da nossa indignidade, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento correto. E assim o Senhor nos vivifique por Tua palavra, ó Pai. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Cristo. Amém. Quando eu era criança, tinha um filme que eu gostava muito de assistir, passava na sessão da tarde. Acho que não existe mais, né? Existe ainda? Não sei. Existe? Enfim, Hulk. A volta do Capitão Gancho. O Luiz sempre acena, a gente é mais ou menos na mesma geração, os mesmos filmes, né, Luiz? A volta do Capitão Gancho. Então, enfim, eu nunca fui a peça, né, o musical do Peter Pan, nem li o livro do Peter Pan, mas meu conhecimento do Peter Pan é o do filme, né, aquele filme lá de 1991 com Robin Williams, né, ele é que fazia o Peter Pan. E uma cena que me marcou nesse filme, irmãos, talvez seja uma das cenas mais marcantes do filme, mas que me marcou na infância, é que ele já estava velho, né? Para quem não sabe o enredo do filme, ele saiu da terra, esqueci o nome da Terra do Nunca, saiu da Terra do Nunca, aí
teve família, cresceu, ficou já mais velho, aí voltou para a terra do nunca. Aí encontrou os garotos perdidos lá e tal. Aí chegou o momento da refeição com os meninos perdidos, garotos perdidos, acho que era esse o nome. E aí, na hora da refeição, o Robin Williams, né, que é o Peter Pan já adulto, senta lá à mesa e vê lá os meninos se deliciando, se maravilhando, alegres, contentes, como se eles estivessem comendo um grande banquete, mas os pratos estavam vazios. Essa é uma cena memorável do filme, os pratos estavam vazios. Então era uma comida imaginária. Eles estavam meio que se enganando ali, imaginando que tinha comida, e no contexto do filme eles estavam se alimentando, né? E acontecia uma coisa um pouco parecida com o povo de Deus na época do profeta Oséias. Eles também viviam uma espécie de auto-engano. Eles imaginavam que estavam fazendo coisas boas, que estavam se alimentando, que aquilo que eles faziam no futuro resultaria em algo positivo. Só que diferente do que acontecia lá com o Peter Pan, né, que a comida era imaginável e eles ficavam saciados de verdade, o resultado para Israel desse engano teria consequências severas. E o nosso primeiro ponto, meus irmãos, pegando o finalzinho do capítulo 12, né, verso 11, até o verso 2, perdão, capítulo 11, verso 12, até o 12, 2 é correndo atrás do vento. O auto-engano de Israel. Começa assim: Efraim me cercou por meio de mentiras e a casa de Israel com engano. Agora, na continuação do texto, essa tradução ela pode ser feita de uma forma diferente, porque quando a gente lê aqui, parece que Judá é diferente, né? Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel. Então parece que Judá, que é o reino do sul, certo? Reino do sul, Judá, reino do norte, Israel, ou Efraim. Parece que Judá está sendo elogiado em oposição à crítica que foi feita ao reino do norte, tá? Mas existem outras traduções, por exemplo, a NVI cita assim, traduz assim essa última parte aí, ó. Judá é rebelde contra Deus, a saber, o Santo de Israel. Então, o que a gente vê no verso 12 do capítulo 11, na verdade, é uma denúncia da parte de Deus contra todo o seu povo, seja Israel ao norte ou Judá ao sul. Isso é confirmado pelo verso 2, tá? Depois lá no capítulo 12, quando Deus fala que tem uma contenda contra Judá. Também com Judá tem contenda, está lá no verso 2, logo na sequência do texto. Então, Judá não está sendo excluído da denúncia, mas, na verdade, Judá, o reino do sul, também vive esse contexto. E qual é o contexto? De cercar a Deus por meio de mentiras, com engano. A ideia aqui, meus irmãos, é que o seu povo se relacionava com ele falsamente. Porque mentira e engano são palavras que vão aparecem aqui nesse primeiro verso e vão continuar aparecendo no próximo verso. Então, é a ideia de algo falso que é apresentado como verdadeiro. Mas não porque você se confundiu. A mentira e o engano ao qual Deus se refere aqui, e através do qual o seu povo se relacionava com ele, era deliberado. Era consciente, eram as falsas promessas de lealdade a Deus. Era declarar amor e fidelidade a Deus com a boca, mas no seu coração se desviar constantemente do Senhor. Era, ao mesmo tempo, buscar ao Deus vivo e verdadeiro de Israel, mas junto a isso, adorar as imagens, aos deuses pagãos que havia em Canaã. E não é um problema isolado, não é algo que aconteceu uma vez e depois, muito tempo depois, teve de novo. Porque Deus diz o seguinte: Efraim me cercou
por meio da mentira. É um problema generalizado, é uma conduta constante, porque Deus se diz cercado de um comportamento enganoso, falso, hipócrita. Um comportamento que visa manipular a própria divindade, tratando Deus como eram tratados os falsos deuses, que você faz um negócio e aí depois a divindade é obrigada a te retribuir, porque você cumpriu a sua parte. Então, é uma falsidade que tem objetivos a serem alcançados. E como eu falei, né, a acusação não se restringe só ao norte, mas também inclui o reino do sul. E aí, o que acontece? Esse proceder mentiroso do reino do povo de Deus é ilustrado. E ele é ilustrado no verso 1 do capítulo 12. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo o dia. Então, esse proceder é ilustrado a partir de uma metáfora que depois vai apontar, inclusive, para quê? Ainda no verso, aqui a gente vai ver no verso 1 ainda do capítulo 12. É a política externa de Israel. Então, todo esse engano, toda essa mentira, todo esse proceder em relação a Deus, que o leva a fazer essa denúncia, é exemplificado pela política deles com as outras nações, porque o verso 1 continua lá, ó. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Assíria. E o azeite se leva ao Egito. E aqui é importante lembrar, meu irmão, se o povo de Deus faz aliança com a Assíria, isso está mostrando a sua total falta de confiança em Deus. Então eles se diziam um povo da aliança, os descendentes dos patriarcas, e não é à toa que depois Jacó vai ser mencionado no texto. Mas eles não confiavam nas promessas de Deus, as promessas da aliança, do cuidado, do sustento, da proteção de Deus, da salvação que viria sempre de Deus, da proteção. Não, olha, a Síria está crescendo, é um povo difícil, é um povo extremamente cruel, dos piores que já existiu. Espera aí, vamos fazer uma aliança, que aí de repente a gente consegue se resguardar. Mas aí o texto diz que eles levavam azeite para o Egito. O azeite aqui é o quê? Não é meramente comércio, tá, irmão? Não está falando aqui, não eram trocas comerciais, está vendendo azeite, comprando cavalo, não é isso não. Porque o azeite aqui representa uma forma é um tributo para selar um acordo com outra nação. Então, e no contexto, né, quando a gente lê lá no livro dos Reis, essa história toda, a ideia é que parece que Israel mandou o óleo para subornar o Egito, para o Egito se tornar aliado de Israel contra a Síria, que eles já tinham uma outra aliança. Então, o engano não estava presente só no seu relacionamento com Deus, porque eles não confiavam em Deus. Mas eles também tinham esse engano com relação ao próximo, às outras nações. Então, vamos fazer uma aliança com o Egito, e depois que a Síria descobre isso, a Síria vem com fúria total contra o povo de Israel. Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Tá? Então, possivelmente o azeite aqui tem a ver com isso. Então, faço uma aliança aqui com a Síria, mas aí pelas costas Egito, olha só, não estou gostando desse negócio da Síria, na verdade eu nem queria nada com eles, mas é que eles são muito poderosos, vamos fazer um acordo aqui, nós dois nos organizamos, vamos contra a Síria, e onde está Deus nessa história toda? Não tem. Então, por um lado se fez vassalo da Síria, por outro, negocia com o Egito para trair a Síria. E o que se evidencia, na verdade, é o quê? A forma falsa
pela qual Israel lidava com Deus, com mentira, com engano, porque preferia acordo com as nações pagãs do que obediência ao Deus de Israel. Preferia resolver os seus problemas à sua maneira do que confiar na fidelidade de Deus, a Deus. Fidelidade essa que, segundo as promessas da aliança, seria recompensada por graça. E aí, a verdade, meu irmão, é que Israel não vivia somente, e Judá, né, porque está incluído, mas a ênfase é sobre Israel, o reino do norte. O problema aqui não é só o engano com relação a Deus e ao próximo. O problema também é o auto-engano. Porque esse comportamento de Israel é um auto-engano. Israel achava que a partir daquilo que fazia ia alcançar coisas boas, positivas. Mas não vai acontecer igual aconteceu lá com os meninos lá do Peter Pan, que no final eles até ficaram alimentados. E aí a ilustração desse auto-engano é a primeira parte lá do verso 12, do verso 1, capítulo 12. Isso que eles fazem, esses tratados com as outras nações, essa falta de confiança em Deus, é igual apacentar o vento. E a palavra, o verbo traduzido como apacentar, pode ser traduzido como se alimentar do vento. Olha, Efraim apacenta o vento, persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras. Então, pensa na tolice de alguém se alimentar de vento. O que Deus está dizendo é assim: vocês são tolos. O que vocês fazem, a forma de vocês se comportarem é igual uma pessoa que acha que vai conseguir se sustentar enchendo o pulmão, o estômago de vento. Mas o vento, obviamente, não pode alimentar ninguém, não pode sustentar. E aí o texto continua dizendo que Israel persegue o vento leste. Esse vento leste aqui provavelmente é o siroco, que é um vento que tem lá na região, que é um vento seco. Provavelmente foi isso que assolou Jonas, lá no final do capítulo de Jonas, né? É um vento seco que eleva as temperaturas a 40 graus, cheio de areia, que deixa um rastro de destruição nas colheitas, nas plantações. E o comportamento do povo é como se eles estivessem tentando apanhar o vento. Esse vento furioso, incontrolável. Então eles viviam o auto-engano de uma vida dupla, achando que isso os livraria. De um lado, jura fidelidade a Deus, se orgulha, se exalta em ser o povo da aliança. Mas por outro, Assíria, vem cá, Egito, vamos ali. Toma aqui meu azeite, vamos fazer negócio, me protege. E isso resultaria na sua ruína. Então, essas políticas externas mostram que o povo, a nação vivia como um tolo que persegue o vento. Uma vida dupla e enganosa. Declarando fidelidade a Deus, mas colocando a confiança em outros povos. E a lição mais evidente aqui, meus irmãos, é a futilidade do engano. Porque essa estratégia não só não consegue enganar a Deus, óbvio, porque Ele vê tudo, mas não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário. Somente leva à instabilidade, à corrupção do caráter. E aí, do ponto de vista de Oséias, essa tentativa de administrar os conflitos, as dificuldades, por meio desse comportamento dúbio, revela o quê? Uma autoconfiança. Uma sensação de autossuficiência que se opõe à fé humilde em Deus. A fé no cuidado
do Senhor. E aí, verso 2 do capítulo 12, como nós já dissemos, esse mal também chegou ao reino do sul, também chegou a Judá. O Senhor também com Judá tem contenda. E aí é interessante porque um estudioso de Oséias coloca da seguinte forma esse verso aqui, ele diz o seguinte sobre ele: as menções a Judá são lembretes de que o pecado não precisa de passaporte, mas atravessa fronteiras sem inspeção alfandegária. Judá e Israel estavam entrelaçados. Eles juntos eram o povo da aliança. E é claro, existia um perigo constante de que os pecados característicos de Israel, o reino do norte, passassem para Judá. E de fato isso aconteceu. A diferença é a seguinte: imagina que isso aqui é uma doença terminal. Israel já estava num estágio mais avançado dessa doença, ela morreria logo. Judá ainda levaria algumas décadas. Mas ainda assim, já estava assolada por esse mal. E aqui a gente tem algumas lições importantes. Aproveitando o gancho disso aqui que a gente acabou de ler, quando nós vemos o pecado destruindo as vidas dos nossos vizinhos, do nosso próximo, das pessoas à nossa volta, nós devemos redobrar a guarda contra esses males. Aliás, nós, como uma igreja conservadora, às vezes olhamos com desprezo para aquelas igrejas, por exemplo, liberais, onde o liberalismo já fincou raízes há muito tempo e que abandonaram completamente a fé. Mas a gente deixa de observar que às vezes nós mesmos fazemos as mesmas concessões que pavimentaram o caminho para a destruição dessas igrejas, que levaram à incredulidade. Mas isso é um aspecto corporativo. É claro que o que a gente está estudando se aplica individualmente. O auto-engano está presente nas nossas vidas sempre que nós negociamos a verdade de Deus. Sempre que nós negociamos o nosso compromisso com Deus, com vistas a alcançar algum benefício a partir disso. Por exemplo, você está numa situação difícil aí. Situação que você sabe que se você falar a verdade, vai ter problema. Então, aí o que você pensa? Não, é tal da mentira santa, Não vou falar a verdade não, vai machucar, isso e aquilo. Aí procura um monte de desculpa, porque nós somos pecadores profissionais, claro. Aí, não, deixa a verdade de lado. Isso porque tem um mandamento lá, que diz, não darás falso testemunho. Mas, nesse caso aqui, vou abrir uma exceção, porque o resultado, se eu falar a verdade, é pior. Essa é a conta que a gente faz. Mas é o contrário. O resultado pior é se você desobedecer a Deus. Isso gera morte. Morte dos relacionamentos. Morte espiritual. Isso gera destruição. Então, sempre que a gente faz isso, esse tipo de coisa, é visando algo que na nossa mente a gente imagina ser um ganho, que era o que o povo fazia. Mas isso nos afasta de Deus. Nós nos enganamos sempre que pensamos ser autossuficientes. Sempre que, por mais que essas escolhas nos afastem da palavra de Deus, naquele momento, não é só agora, porque aqui é diferente. A gente pensa, esse é o caminho a seguir. Mas sempre que a gente faz isso, a gente está dizendo, eu sei mais e melhor. Não é Deus. Talvez nada disso esteja acontecendo com você. Glória a Deus. Mas talvez esteja acontecendo com alguém que você conhece. E aí é
aquele ponto. Nós não estamos isentos de cair. Judá poderia se ver como superior, afinal de contas, o cetro jamais se afastaria de Judá. Então, quando Jacó, né, distribui a bênção para os seus filhos e netos, né, porque 2 ali entram no lugar de José, cada um recebe uma bênção. E a bênção principal é para a tribo de Judá, de onde viria o Messias. O cetro não se afastará de Judá. Judá era o maior reino, era o mais forte. Tanto é que o reino do sul leva o nome de Judá, apesar da tribo de Benjamim ainda estar lá, né, ao sul, mas é Judá. Então Judá poderia se achar superior, cair nesses erros de Israel, o reino do norte, jamais. Nós somos a tribo escolhida. Eu sou presbiteriano. Eu sou escolhido, aliás, não é verdade? Se for botafoguense, então duplamente escolhido. Não vai acontecer comigo. Só que o pecado de Efraim, o reino do norte, também contaminou Judá ao sul. Por isso o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E aí, para encapsular, né, a denúncia que é feita contra norte e sul, então Deus se dirige ao patriarca, de onde vieram todas as tribos. E aí, no verso 2 aí, ele fala, Jacó, o patriarca, de onde vieram as tribos, segundo o seu proceder, segundo as suas obras. Castigará Jacó, segundo o seu proceder, segundo as suas obras, o recompensará. Então ele usa Jacó aqui, porque ele está falando de todo o seu povo, norte e sul. E aí nós podemos entrar no nosso segundo ponto, que vai ser o restante do texto que nós lemos, versos 3 a 6. A partir daqui, aproveitando o gancho que ele acabou de dar, falando de Jacó, vai usar o exemplo de vida de Jacó para explicar não somente os desvios do povo, mas também para mostrar que há um caminho melhor a se seguir. Nosso segundo ponto é aprendendo com Jacó, aprendendo sobre a graça de Deus. O texto que nós lemos mostra que o comportamento enganoso de Judá e Israel encontra um precedente na história, no patriarca Jacó. É como se a raiz disso aí tivesse no DNA espiritual que eles compartilhavam. Jacó também era um enganador ardiloso, e isso desde o ventre materno. Olha o verso 3. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. Nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, seu irmão. Inclusive daí veio o seu nome, Jacó. E esse comportamento que começou no ventre da sua mãe, continuou ainda por muitos anos. Jacó conseguiu negociar a primogenitura de Esaú com um prato de lentilha, aproveitando um momento de fraqueza do irmão. E depois, o pior de tudo, em conspiração com a sua mãe, ele enganou seu próprio pai e recebeu a bênção patriarcal. Do nascimento à idade adulta, Jacó praticou o quê? O engano, assim como o povo de Deus fazia na época de Oséias, assim como era aquela nação. Só que o resumo que Oséias faz da vida de Jacó aqui, continua. A vida de Jacó, pela graça de Deus, não foi só engano e mentira. E aí ele continua falando de uma ocasião muito conhecida, né? Quando Jacó lutou com Deus. No vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Isso aí aconteceu, meus irmãos, muitos anos depois de Jacó ter fugido de casa, certo? Então ele traiu seu irmão, pregou a bênção patriarcal, fugiu. E aí,
Muitos anos se passaram, já estava casado, com filho, com um monte de boi. Deus mandou ele voltar. O negócio azedou lá com o sogro dele, né? Aí ele voltou, foi voltar. Deus mandou ele voltar. Mas vai voltar? Vai encontrar quem no caminho? Esaú? Jacó temeu, teve medo. E aí, mas Jacó, ele é um malandro, né? Ele é um enganador, ele consegue sempre dar um jeitinho. Aí o que Jacó faz? Manda primeiro as mulheres, erradamente ele tinha 2 esposas, Raquel e Lia, manda primeiro as esposas, manda os filhos, manda os seus bens, vai tudo na frente. Jacó fica para trás, por quê? Bom, vai que a ira de Esaú se aplaque, né? De repente eu consigo manipular aí meu irmão, parecido, né, com levar o azeite para o Egito, fazer um acordo. Então, vou tentar dar um jeitinho. E aí, de repente, meu irmão não me mata. E aí ele ficou para trás. E aí, ele ficou lá no riacho, o Val do Jaboque. E o que aconteceu? Vocês sabem, né? Até o sol nascer, ele lutou com um homem. Um homem forte, poderoso. E segundo o texto, esse homem era o próprio Deus. Como Jacó poderia triunfar numa luta como essa? E até nesse momento a gente vê Jacó tentando resolver do jeito dele. Vai ser na marra, vai ser no braço. Eu vou lutar e eu vou conquistar. Até com Deus eu vou brigar aqui, vou sair na mão. É isso que ele está fazendo. Mas ele não pode suportar a Deus, não pode resistir a Deus, não pode vencer a Deus, de maneira alguma. Mas pastor, o texto diz que ele prevaleceu, lá em Gênesis eu leio também, fala que ele prevaleceu. Vamos continuar a ler, irmão? Prevaleceu, verso 4, o que está escrito depois? Chorou e lhe pediu mercê. Foi assim que ele prevaleceu. Ele reconheceu que ele não tinha capacidade. Ele chorou e pediu mercê, ele pediu bênção, ele pediu misericórdia, ele pediu graça. Ele se arrependeu. Ele viu que ele não poderia conseguir as coisas pela força dele. E precisou ele lutar com Deus para perceber isso. Então, a lição é que Jacó, o usurpador, aquele que lutou por tudo, nesse momento, ele é transformado. Porque no final, o nome dele muda. O nome dele vira Israel. Agora ele é o suplicante. Ele está suplicando. Ele chorou. Pediu mercê, ele pede por graça, ele pediu o favor. Então isso é uma mudança importante na história de Jacó. Ele estava sozinho na escuridão, aguardando aquele encontro terrível com Esaú, que na imaginação dele ia trucidá-lo. Então ele se vê preso numa disputa com um inimigo que ele não pode vencer. E aí ele percebe a sua necessidade de ceder, de humildemente suplicar. Então, a maneira pela qual Jacó prevaleceu foi a rendição em fé. Foi a rendição em fé. Ele colocou sobre as mãos do Senhor, ou melhor, ele colocou a sua mão sobre o Senhor e não quis soltá-lo. Gênesis 32, 26, né? Fala assim, Jacó disse, não te deixarei ir, a menos que me abençoe. E aí foi quando mudou o nome dele, né? Depois recebeu o nome de Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. Mas lutou pelo quê? O que ele queria? Ele queria
ser salvo. Ele suplicou: não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Não foi pela sua força que ele prevaleceu, foi pela rendição a Deus. E aqui tem um detalhe importante, tá, irmão? Foi Deus que foi até ele. Jacó estava lá no rio, não é bem um rio, né? Quando a água fica rasinha, que você consegue atravessar a pé, né? Ele ficou ali, esperando, a família foi na frente, sei lá qual era o plano dele, de repente ele ia ficar olhando de longe, ver o que ia acontecer. E Deus apareceu. Foi Deus que foi até ele. Deus foi até ele. Como foi isso aí, irmão? Foi uma teofania, foi uma manifestação visível do Deus invisível. Sei lá como foi, eu sei que é um milagre. Deus apareceu ali encarnado, lutou com ele. Pode até ter sido Jesus pré-encarnado, não sei. Mas a Bíblia está dizendo o que aconteceu. Mas ele se rendeu. E foi Deus que foi até ele. Então a salvação é inteiramente pela graça. Não é a gente dando jeitinho. Nem a gente fazendo o que a gente acha melhor. É pela graça. E aí o texto continua, né? E Oséias menciona outros episódios sobre a vida de Jacó, a sua trajetória. E Betel é um local importantíssimo na trajetória de Jacó. E aí o texto continua falando sobre Betel, né? Cadê? Verso 4. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. E Jacó passa por Betel 2 vezes. A primeira vez, quando ele fugiu do seu irmão. E aí é a primeira vez que Deus fala com ele e faz as promessas da aliança com ele. E é ali que ele bota o nome naquele lugar ali de Betel. A gente vai ler hoje à noite na contribuição esse texto. Mas depois que Jacó já é um homem transformado, depois dele já ter voltado, ter tido esse encontro com Deus no Val do Jaboque, e ele teve o seu nome mudado para Israel, ele vai a Betel de novo, e ele adora a Deus, ele faz sacrifícios ali, e ali Deus reitera a sua aliança com Jacó, e Deus se revela a ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E isso ecoa aqui em Oséias 12:5. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Ali, meus irmãos, Jacó já não mais barganhava. Ali já não mais conspirava como fazia na juventude. Simplesmente recebeu pela fé as promessas do Deus soberano. Do Deus que o tratou com graça e que transformou a sua vida. Desse Deus ao qual Jacó se rendeu completamente e somente assim pôde prevalecer, que no contexto é receber a bênção de Deus, que era isso que ele queria. E ao contar essa história, Oséias mostra que o que Jacó recebeu, a salvação de Jacó, o procedimento, a mudança, a transformação de Jacó, é o quê? O oposto do que acontecia com o seu povo. Aliás, Betel, onde Jacó, Deus falou com Jacó 2 vezes em Betel, na época de Oséias, era um local cuja principal característica era o quê? A adoração pagã, ídolos, sacrifícios a Baal, em Betel. Nesse lugar tão importante na trajetória do patriarca. Patriarca esse que eles amavam falar. Nós somos os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. O povo escolhido de Deus. Mas isso não se evidenciava nas suas vidas. Então, o povo de Israel na época de Oséias se comportava como Jacó no início da sua trajetória. E é por isso que Oséias começa contando sobre Jacó, o enganador. Nasceu agarrado no irmão. Esse era o Jacó, nascido em pecado. Mas Oséias continua contando a história de Jacó e mostra, olha só, Jacó se arrependeu.
Jacó chorou, Jacó se humilhou, Jacó clamou pela bênção de Deus, porque ele reconheceu que ele não conseguia mais, ele não podia mais. Ele não ia mais conseguir alcançar tudo aquilo que ao longo da sua vida foi fruto da bênção, da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, mas que talvez ele pensasse que ele que estava conquistando porque ele estava dando um jeitinho. Deus já tinha escolhido Jacó antes dele nascer, ele não precisava enganar seu pai. Mas foi fazer do jeito dele. Então Israel e Judá, todo o povo de Deus, ainda seguiu o exemplo do Jacó antes, e não seguiu o exemplo de Israel, quando ele teve o seu nome mudado. Jacó abandonou a falsidade e o engano. Jacó se tornou alvo da graciosa promessa de Deus, e o povo de Israel persistia na incredulidade. É muito interessante porque lendo aqui, esse brevíssimo resumo da vida de Jacó, a gente vê que Oséias o retrata como um homem desesperado, lutando pela graça. É uma vida desesperada. Tentando dar o jeito e não encontrando. Você faz uma coisa, aí está errado, faz de novo, no final agora eu vou encontrar meu irmão, e agora? O que vai acontecer? Ele está desesperado. Até aquele encontro, ele vivia lutando desesperadamente, até ele ser mudado pela graça de Deus. E o mesmo poderia ser verdade para a geração de Oséias. Se eles tivessem seguido o exemplo do Jacó arrependido, e não do Jacó que fugiu de casa. Então, meus irmãos, essa passagem nos lembra que Deus salva pecadores pela graça, mediante a fé, como ele fez com Jacó e como Oséias tenta lembrar o seu povo. Talvez você esteja vivendo essa vida de engano, que era a vida do povo de Deus, que foi a vida de Jacó durante um tempo. Sua família é crente, você frequenta a igreja, mas talvez isso tudo faça parte de um esquema. Talvez isso tudo faça parte de um engano. Uma maneira de você não se sentir mal. Ou talvez para que os seus familiares não sofram. Não, se eu sair da igreja, minha mãe, o mundo vai acabar para ela. Talvez no seu íntimo você até pense, estou fazendo tudo certo. Venho à igreja todo domingo, não faço mal a ninguém, eu cumpro meus compromissos. Olha, a verdade é que eu mereço que Deus me abençoe. Mas esse é o rumo da destruição. Esse foi o rumo tomado pelo povo de Deus. É a autossuficiência que, na verdade, é o auto-engano. Na luta com Deus, você não pode prevalecer. Você acha que Jacó prevaleceu porque ele era superior a Deus? Nós não podemos prevalecer contra Deus, a menos que nos rendamos a Ele como Jacó, a menos que supliquemos por sua bênção, a menos que nós nos agarremos a Ele como Jacó e digamos, não te deixarei ir se me não abençoares. Porque isso é um reconhecimento da nossa necessidade de Deus, é uma humilhação diante de Deus, reconhecendo que nós precisamos dEle. E aí o verso 6 conclui a passagem com um apelo ao arrependimento. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Então, depois disso tudo, Oséias vira para o povo e fala mais uma vez, se convertam, que a ideia é de voltar para Deus. Voltem-se para o Senhor.
E é muito interessante porque, assim, não é ao teu Deus, é converta-te no teu Deus. Então, parece que até para isso, a gente depende da ajuda de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é como se assim, pela força de Deus, se volte para Deus. Que a gente depende dele em tudo. Guarda o amor, ou seja, guarda a fidelidade. A palavra traduzida como amor aqui é o amor pactual, é a fidelidade na aliança com Deus, é confiar no sustento de Deus, é obedecer aos mandamentos de Deus, é ter a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa alegria, o nosso prazer em Deus. Porque nós buscamos tudo isso, tá? Mas só Deus pode dar por completo. Será que nós estamos vivendo um auto-engano? Será que a nossa fidelidade está a outras coisas? É fidelidade a Deus acima de tudo. Bom, acho que já dá para falar, né? Antes de indicar qualquer coisa, tem que ter cuidado, que pode ser ruim, tem que assistir até o final. Comecei a assistir lá o seriado A Casa de Davi na Amazon. É interessante, irmão. Interessante. Não é ruim, não. Mas assim, vai faltar um episódio só, né? Então, por isso que eu já estou falando que depois, se tiver algum problema no último episódio, desculpa, tá? Acho que faltam 2 ainda, na verdade. Mas assim, é muito interessante, o tempo todo, eles retratam que a fidelidade que Saul requeria era a ele, né? A casa de Saul, que biblicamente está correto, né? Saul se ensoberbeceu. E aí tem uns diálogos que falam, a fidelidade aqui é a quem? Aí alguém fala, a Deus. Aí o pessoal lá de Saul, não, a casa de Saul. Se você é fiel a Saul, você é fiel a Deus. Né? Então, recomendo aí, pelo menos até os 2 últimos episódios está ok. Mas é isso. A nossa fidelidade está a quem? Não tem nada que pode estar no lugar do Senhor, irmão. Não é nem a sua família. Não são seus filhos, seu marido, seu vizinho, não são pessoas da igreja, não é instituição nenhuma, não é seu trabalho, não é sua conta no banco, não é seu plano de saúde. É, em primeiro lugar, a Deus, até porque o apóstolo Pedro diz, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando ele é confrontado pelo Sinédrio, lá em Atos dos Apóstolos. E aí o texto fala, né? Guarda o amor, tem a ver com relacionamento com Deus, e o juízo. Porque se nós temos um relacionamento correto com Deus, um relacionamento vertical, obviamente o nosso relacionamento horizontal com o próximo há de ser também correto, baseado no amor. Juízo aqui é a ideia de justiça, de tratar as pessoas com justiça, com retidão. Porque vocês sabem que naquele contexto tinha muita injustiça social, né? E, finalmente, no teu Deus, espera sempre. Você está esperando em quê? No teu Deus, espera sempre. Esperar em Deus implica uma atitude de fé, que busca segurança em Deus, e não em riqueza, posição, ou qualquer outra coisa que você queira nomear, que é do mundo criado. A nossa confiança está no Criador, não nas coisas que foram criadas. Coisas que são boas, bênçãos, benefícios, às vezes coisas que Ele nos ordena fazer, como o trabalho, como os relacionamentos. Mas a confiança tem que estar nele em primeiro lugar, porque é Ele que dá todas essas coisas. Mas por que a gente se esquece disso o tempo todo? Não é verdade? Talvez falte humildade diante de Deus, falte arrependimento, falte fé em última análise. Porque esperar em Deus é perseverar na fé, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Meu irmão, olha o contexto. Esse povo já estava condenado.
Faltava muito pouco para a Síria vir e destruir Samaria. E Oséias está falando, espera em Deus. Você acha que tem alguma circunstância pior na sua vida que você esteja vivendo, que pode ser pior do que esse povo estava vivendo? E Oséias falou, espere em Deus. Tudo bem, era consequência do seu pecado que eles iam sofrer, mas eles iam sofrer um negócio muito ruim, meu irmão. E o texto está dizendo, espere em Deus. Ora, se eu tenho que esperar em Deus, quando eu sofro por consequência do pecado, não é óbvio que eu tenho que esperar em Deus em todas as outras circunstâncias? É claro. Essa mensagem foi dirigida para esse povo, mas eles deveriam esperar no Senhor pelo dia prometido da salvação que vem de Deus. E nós também devemos olhar com fé, meus irmãos, para além da calamidade que nos cerca, mas é fé em Deus, não é numa urna, não é num homem pecador, é em Deus. É ver além daquilo que parece sem esperança e perdido e perceber pela fé o reino contínuo de Cristo. Cristo reina hoje, Ele é a nossa esperança. Eles esperavam a vinda de Cristo. Cristo já veio. É esperar em Deus, olhando pela fé para o reino contínuo de Cristo, cuja vitória foi garantida para sempre na cruz do Calvário. O mundo perverso crucificou Jesus, mas Deus o ressuscitou e o colocou sentado no trono no céu. E nós devemos nos achegar a Ele, enquanto aguardamos o glorioso dia do seu retorno. Nós temos o privilégio de esperarmos em Cristo e por Cristo. Nós esperamos em Cristo, porque Ele já veio. Ele venceu a morte, o pecado. Pela fé nós fomos unidos a Ele, na sua vida e na sua morte. E todos os... Gente, se Deus não poupou o seu próprio Filho, tem alguma coisa que está fora do cuidado, do controle, do governo de Deus nas nossas vidas? Não tem por que viver no auto-engano, deixando o Senhor de lado. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. Nós estamos unidos a Ele. Todos os cuidados que nós recebemos de Deus são por meio da nossa união com Cristo, vem através de Cristo. Somente a sua presença nas nossas vidas é capaz de transformar as mais densas trevas em luz. Em Cristo, nós esperamos por Cristo. Nós vivemos no já e no ainda não. Nós já estamos unidos a Cristo. Nós temos o benefício de estarmos unidos a Ele. Nós somos abençoados. Recebemos a graça, a bondade, a misericórdia, o cuidado de Deus, a salvação em Cristo. Mas nós esperamos por Ele também, pela sua vinda. Então é nele e por Ele, pelo dia que Ele vem tirar toda a tristeza e nos levar à glória. E vamos trocar tudo isso pelo auto-engano? Por um prato de comida imaginário, como fazia Peter Pan e seus amigos? Por um sustento falso? Por coisas que mais nos afastam do que nos levam ao Senhor? Quais são as trocas que você tem feito na sua vida? Pastor, troca? Não estou entendendo, só estou falando de troca. Meus irmãos, o tempo todo nós estamos fazendo escolhas. Nós estamos fazendo trocas. Cada oportunidade adquirida representa uma outra oportunidade perdida.
Então, por exemplo, sempre que você deixa de ler a Bíblia, qual foi a troca que você fez? O que você pensou que seria melhor para você do que ler a Bíblia? Ah, pastor, não tenho tempo. Seja honesto, irmão, não é a sua prioridade. Tempo a gente tem. Quando você não vem à igreja, qual foi a troca que você fez? O que será que existe que é melhor do que estar na presença do Deus Santíssimo junto com o seu povo, adorando o seu santo nome, fazendo hoje o que a gente vai fazer por toda a eternidade? Eu quero saber que troca é essa. O que é melhor do que isso? Quais são as trocas que você está fazendo, irmão? Porque se tem uma troca, lembra da matemática, eu estou esperando receber alguma outra coisa. Né? Então, fiz essa escolha porque eu quero aquilo lá. Então, culto, tem todo domingo, né? Não tem um dia separado para isso não, então, todo domingo, então eu não vou. Isso aí são exemplos, tá, irmão? Oração. Ler a Bíblia com os seus filhos. Levar seus filhos para a escola dominical. Por que não leva? Por que tem tão pouca criança e adolescente na escola dominical? Por quê? Qual é a troca? Ah, vai estudar para a prova. Entendi. Talvez vá para o inferno como um grande matemático. Cuidado, irmão, com as trocas que você faz. Porque cada troca pode ser cada escolha, né? Cada escolha, melhor dizendo, ou é uma reafirmação da nossa confiança em Deus, ou uma reafirmação do nosso auto-engano, que nos afasta de Deus. Vamos ficar de pé. Senhor, te rendemos graças por tua palavra, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor nos ensina através da história do teu povo. Porque nós somos pecadores como eles, ó Pai. Somos falhos, Senhor Deus. Tendemos ao auto-engano, à autossuficiência, ó Pai. Mas também, Senhor Deus, somos objetos da tua graça, ó Pai. Que o Senhor coloque dia a dia em nossos corações um espírito contrito, ó Pai. Um coração humilde diante de Ti, ó Pai. Por mais que nesse mundo, ó Pai, sabendo que, por mais que nesse mundo não alcançaremos a perfeição, ó Deus, que cada vez mais o desejo ardente de Te servir, ó Pai, corretamente esteja presente em nossas vidas e que o Senhor nos ajude a corrigirmos os rumos das nossas vidas, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos nossa confiança plenamente em Ti, ó Pai, aguardando aquele dia final, o dia da vinda do Senhor Jesus. Nós oramos no nome dEle. Amém. E que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.